Pois bem, então nós falamos aqui da sociedade romana na fase do Império. Então a sociedade é uma sociedade censitária. Nós temos aqui essa divisão, né, de ordem senatorial, ordem equestre, e temos aqui os chamados inferiores. Aqui tem uma pequena descrição desse lado. É uma sociedade patriarcal, isso significa dizer que as mulheres eram sempre muito desvalorizadas na sociedade. Você não vai ver uma imperatriz romana. Não há uma mulher com nome de destaque na história de Roma, sempre homens. Então, isso é reflexo de uma sociedade patriarcal. A função da mulher era cuidar da família, dos filhos, cuidar da casa. Embora ela não trabalhasse mesmo, porque quem fazia os serviços, mesmo os serviços domésticos, eram escravos. Quem cuidava da educação dos filhos, de ensinar a ler, escrever, ensinar música, enfim, eram todos escravos que faziam isso. A mulher meio que administrava a casa, vamos dizer assim. A hierarquia militar, que quer dizer, isso fica muito claro na ordem de comando que começa pelo imperador, que é o chefe supremo de todos os exércitos. O imperador comanda os generais comandam os soldados comandam o povo. Comandam no sentido de manter a ordem ali dentro das organizações sociais. Então, nós vamos ter uma expansão durante o período do Império, uma expansão dessa cultura militarista. Então, vai se valorizar muito o exército romano e tudo que é relacionado à guerra, tudo que é relacionado ao exército. O sonho de todo romano é fazer parte, é ser um legionário, né? Quer dizer, fazer parte de uma legião romana. Então, na ordem senatorial, nós temos os grandes proprietários de terra, principalmente os grandes patrícios, né, as famílias patrícias, os generais, que acabavam se apossando das terras conquistadas. Na ordem equestre, nós temos grandes comerciantes. Aqui, entre os inferiores, nós temos, então, a chamada plebe e os escravos. Lembrando que ainda existiam os clientes, né, aquela ideia do plebeu que se colocava a serviço de uma família de patrícios. Então, os clientes também existiam aqui. A partir do ano de 212 depois de Cristo, o imperador chamava-se Caracalla, tá? Era o apelido dele, na verdade. E Caracalla vai fazer um decreto estendendo a todos os estrangeiros que viviam nos domínios de Roma o direito de cidadania, ou seja, todos vão se tornar cidadãos romanos. Ok? Agora, a ideia de ser romano bastava estar submetido às leis de Roma para ser romano. Certo? Então, isso aconteceu no ano de 212. Agora, para ter poder político, para participar dos órgãos públicos, aí tinha que ser romano mesmo e tinha que ser rico. Aqui vamos falar um pouco, então, do nosso ilustre Otávio, que se tornou Augusto e César. Né? Quer dizer, ele ganhou também o título de César, que significava o amigo do povo. Então, Otávio Augusto, príncipe senatus imperator César, ave César, ele levantava a mão e respondia ave. Esse era o cumprimento básico ali dos romanos em relação ao grande imperador. Então, durante o governo do Otávio, nós temos algumas coisas importantes, como, por exemplo, o início da chamada Pax Romana, a paz romana. O que é a paz romana? Olha que coisa boa que o Otávio trouxe. Vocês viram que na passagem da República para o Império, aconteceram muitas guerras externas, fruto daí das grandes conquistas de Roma, do enriquecimento de Roma. E aconteceram também muitos conflitos internos. Então nós tivemos revoltas de plebeus, nós tivemos guerras de escravos, a história da revolta do Espartacus, por exemplo, né? Não sei se vocês chegaram a assistir o filme. Nós temos a revolta de alguns generais, como Sertório, que tentou libertar a Ibéria do restante de Roma. Nós tivemos a guerra entre os generais dos triunviratos, Marco Antônio contra Otávio, acabaram expulsando o Lépido do poder, né? Depois Júlio César contra Pompeu. Então foi um período de muito tumulto, realmente, tanto interno quanto externo. A partir do Otávio em diante, Otávio Augusto agora, né? Otávio o Venerável, Otávio o Divino, o Sagrado, nós teremos então um período de estabilização, tanto interna quanto externa. Esse período vai de Otávio até Marco Aurélio, que é um outro grande imperador da mesma dinastia,
chamada Júlio-Claudiana, né? Essa dinastia, essa família de imperadores que começou lá com Júlio César. Não chegou a ser imperador, mas enfim, né? As pessoas costumam chamar Júlio César de imperador, embora ele nunca tenha sido. A paz romana, ela vai trazer consequências negativas para Roma, por incrível que pareça. Então, a paz não é desejada? A paz era desejada, mas no curto prazo foi muito bom, que a situação de Roma se estabilizou. E Roma estava no auge do seu poder, da sua riqueza. Só que, com o tempo, a paz vai trazer o empobrecimento de Roma. Preste atenção nisso. Então, nós temos uma consequência positiva, que é uma estabilização, isso durou mais ou menos uns 2 séculos. A partir do 3º século em diante, começam a aparecer as consequências negativas. Não é que as guerras tenham terminado todas, né? Mas elas diminuíram muito. As revoltas populares diminuíram muito. Daí a gente chama de paz romana. O problema é que Roma só se tornou muito grande e poderosa por conta das guerras. E quando essas guerras começam a diminuir, então essa riqueza vai também naturalmente diminuindo. A questão da escravidão, por exemplo. A base do trabalho de Roma era a escravidão. E quando você não tem mais guerras de conquistas, você não tem mais escravos. Os escravos que existem, os filhos de escravos, são escravos também. Só que eles vão diminuindo, vão morrendo. E aí vai chegar um momento, lá pelo século III, começo do século IV, que vai haver, então, uma crise de mão de obra, uma crise no escravismo romano. Por quê? Porque não tem mais, né? Não tem mais escravo, não tem mais conquista. Então, a paz romana também acaba provocando problemas. Problema de inflação, aumento do custo de vida. Bom, então, no governo do Otávio, nós temos como destaque a paz romana, o controle de Otávio sobre o Senado era um controle consentido, vamos dizer assim, ele não peitou o Senado de frente, mas, na prática, a palavra final era sempre dele. Então, o Senado perdeu boa parte dos seus poderes. E o destaque aqui para o nascimento de Cristo, de Jesus Cristo, numa das províncias de Roma, numa das colônias romanas, que corresponde hoje ao Estado de Israel. A região conhecida como Belém, Judéia, Nazaré, que foi onde Jesus nasceu, aquela região estava todo o Oriente, basicamente, estava sob o domínio de Roma. Então, olha aqui, um pouco dos imperadores dessa dinastia, tá? Chamada Júlio-Claudiana. Júlio-Claudiana vem de Júlio César e de Cláudio, né, que foi um outro imperador. Então, alguns desses imperadores foram muito bons, como Marco Aurélio. Nós tivemos aqui os chamados medíocres. Medíocre é ruim demais, é lamentável, né? Então, Tibério era imperador de Roma quando Cristo foi crucificado. Quando Jesus Cristo nasceu, o imperador era Otávio. Quando Cristo foi crucificado, era Tibério, o imperador. Um aluno me disse assim, professor, não era Pôncio Pilatos, como aparece naquela oração dos cristãos? Pôncio Pilatos, ele era governador no Oriente, na província do Oriente, lá na Galileia, Jerusalém e tal. Ele era um governador, ele era um representante de Roma lá, mas ele não era imperador, o imperador era mesmo Tibério. Depois nós temos Calígula, que é outro imperador muito famoso, se destacou pela sua depravação, era um sujeito maluco, completamente louco. Esse teve problemas com o Senado. Para mostrar que o Senado não tinha para ele nenhum valor, ele nomeou o próprio cavalo dele como senador. O cavalo chamava-se Incitatus. Ele deu o título de senador ao cavalo. Ou seja, ele comparou os senadores ao cavalo dele, para vocês terem uma ideia do desprezo que ele tinha pelo Senado. Depois nós temos Cláudio, também imperador, e Nero, que ficou muito famoso pelo incêndio de Roma. Durante o governo do Nero, nós temos então o incêndio de Roma. Uma boa parte da cidade romana ardeu em chamas. E as más línguas dizem que foi Nero que mandou incendiar Roma. Existe uma controvérsia sobre isso, hoje já há quase um consenso de que o incêndio não foi provocado pelo Nero, a mando do Nero. A história tradicional contava uma coisa engraçada, né? Vocês sabem que o Nero era metido a cantor, e era desafinado, que era uma coisa louca, né? Então diz que quando o Nero começava a cantar, os ministros, os secretários ali do Palácio Imperial queriam sair de perto, tamanha desafinação do Nero. Mas tinham que ficar ali, porque era o imperador, era o divino, né? Então tinha que aguentar o Nero cantando. E ele era metido a poeta e tal.
E aí, em certa ocasião, ele também era meio maluco, por isso que são chamados de medíocres, né, por conta dessas presepadas que eles faziam. E numa ocasião, Nero saiu no terraço do palácio e dizia que amava demais Roma, né, e era um amor doentio pela cidade. Então ele queria fazer uma ode, um poema a Roma incendiada. E aí, então, ele manda um escravo lá, um soldado, enfim, alguém sob o comando dele, colocar fogo num prédio que ficava em frente ao palácio, para ele fazer uma ode, para ele fazer uma canção, um poema a Roma pegando fogo. E aí ele começa, ó, Roma dos meus amores, que arde diante dos meus divinos olhos e tal, e cantava e tocava lira, né? E aí o incêndio foi crescendo e ganhou proporções imensas, né? Quer dizer, aí teve que chamar as forças lá do exército para apagar o incêndio e queimou boa parte lá do quarteirão de Roma. Então, Nero ficou muito famoso por conta disso. Aí, para não ficar muito feio para ele botou a culpa nos cristãos. Diz assim, não, isso aí é coisa desses cristãos. Nessa época já havia bastante cristão em Roma. Como a região lá de Jerusalém era colônia romana, muitos dos povos daquela região eram levados para Roma como escravos. Entre eles, muitos cristãos. Muitos já haviam se convertido ao cristianismo. Isso aqui é anos 60, 70, já depois de Cristo. Então já havia muitos cristãos daquela região em Roma. E aí o Nero simplesmente coloca a culpa nos cristãos. Manda prender alguns, né, como exemplo, e crucificar, botar na cruz, como era a tradição aos traidores de Roma. Vocês sabem que uma dessas pessoas que foi crucificada como um dos causadores do incêndio, é claro que não era, mas levaram a culpa, foi um israelense, né, um judeu chamado Barrabás. Já ouviram falar de Barrabás, né? Barrabás é aquele que foi julgado lá junto com Cristo, ele era um ladrão famoso lá da região, e ele foi julgado juntamente com Cristo e foi perdoado. Então, para que Cristo fosse condenado, os outros dois prisioneiros tinham que ser perdoados. O outro prisioneiro, no caso, era o Barrabás. Então, a multidão que já tinha sido ensaiada ali preferiu libertar o Barrabás e levaram Cristo para a cruz. E Barrabás acabou indo para Roma, fugiu para Roma. E lá em Roma ele caiu nessa fria aí, ele foi acusado de ser um dos incendiários. E quando estava na cruz, já prestes a morrer, o Barrabás acabou se convertendo, né, e aderindo ao cristianismo também. Essa cena a gente vê num filme chamado Quo Vadis. A tradução seria Onde vais? E conta a história dos cristãos em Roma, da perseguição aos cristãos, do sofrimento, do martírio, né, como é chamado, dos cristãos em Roma, tanto os que foram crucificados, quanto os que foram jogados às feras, né, nos espetáculos do circo romano. Okay? Então, essa dinastia júlio-claudiana é formada por esses imperadores muito malucos. Então, nós temos Adriano, Marco Aurélio, que são considerados bons imperadores da mesma dinastia. Mas esses daqui são os destaques, né, chamados de medíocres. O governo deles é marcado por intrigas dentro do palácio, né, por grandes orgias, depravações e muita corrupção. Se vocês fizerem uma pequena pesquisa sobre Calígula, Nero, Tibério, vocês vão ficar espantados de como é que esses caras conseguiram se manter no poder. E aí é fácil entender, eles dominavam todas as forças militares. Então todos os generais deviam obediência a eles, mas quase todos eles tiveram fins trágicos também, acabaram sendo traídos e assassinados. Isso marcou essa fase, né, o primeiro século do Império Romano. Então essa fase nós chamamos de Alto Império, tá, gente? Vai do século I antes de Cristo, né, que é o comecinho ali do governo do Otávio, 27 antes de Cristo é século I antes de Cristo, até o século III. Daí para frente até o século V a gente chama de Baixo Império. Vamos ver o que acontece no Alto Império de importante. Então nós temos um limite à expansão territorial, isso já a partir do século II. Por que desse limite? Quando acontecia uma guerra em Roma, os generais romanos que comandavam os exércitos, eles faziam a guerra pensando em conquistar terras. Né? Olha, vamos conquistar um povo lá e tal, no Oriente ou no Norte da África, pensando nas terras que eles poderiam ter.
Mas no século II, Roma tinha alcançado a sua maior extensão territorial. Ou seja, eles já haviam conquistado praticamente tudo que era possível conquistar. Então, o general, para colocar o seu exército numa guerra, tinha que valer a pena. Senão, não iam. Então, isso aos poucos vai diminuindo o tamanho das conquistas, a proporção das conquistas. Isso vai impor um certo limite, né, a essa extensão territorial. E Roma, nesse período, então, ela tem, pode-se dizer que é o auge mesmo, né, da riqueza, do tamanho do império. Aqui nós já falamos um pouco da paz romana, né, 27 a.C. a 180, é o período bom, digamos, é o período em que a paz aparentemente só vai fazer bem a Roma. A partir do século III em diante, aí nós vamos começar a ver as consequências negativas. Então, a força de trabalho continua sendo predominantemente escrava, são prisioneiros de guerra, e nós temos uma economia cada vez mais dependente das colônias. Das colônias vinham minérios, das colônias vinham trigo, principalmente do Egito, né? Vinha o trigo consumido em Roma. A população romana cresceu muito, né? Chegou a ter 1 milhão de habitantes, para vocês terem uma ideia. Então, as colônias forneciam aquilo que era necessário. E esses produtos que vinham das colônias, eles faziam com que os preços ficassem estabilizados. Na medida em que as invasões cessam, ou diminuem muito, pelo menos, vai começar a faltar produto, porque a população continua a crescer, mas não cresce proporcionalmente à oferta de alimentos, de mantimentos. Isso vai provocar uma alta de preços. Ou seja, isso vai começar a aparecer como uma consequência negativa, inflação. O financiamento dos custos do império vem da arrecadação de impostos, então todos os romanos tinham que pagar impostos. Isso aqui justifica um pouco também porque o imperador Caracalla, em 212, ele expandiu a cidadania aos estrangeiros que viviam em Roma, para que eles pagassem impostos também. E as colônias, as províncias romanas ocupadas, né, por Roma, eram obrigados também a pagar impostos, pagar tributos, às vezes em dinheiro, às vezes em produtos, em ouro, em cobre, em metais preciosos, enfim. Essa fase também é marcada pela grande construção de estradas romanas, os chamados aquedutos, né, que eram grandes tubulações. Era feito, na verdade, os aquedutos eram feitos de pedra, né? Uma construção que usava uma espécie de cimento feito de cinza vulcânica, misturado com alguns produtos químicos, com cal e tal, e eles traziam a água do alto de algumas montanhas, das geleiras, de quilômetros de distância da cidade, e conseguiam, então, abastecer a cidade. Os aquedutos são verdadeiras obras de engenharia. Roma ficou muito famosa por causa de seus aquedutos. Alguns existem até hoje, estão conservados lá como patrimônio histórico mundial. As estradas romanas, que eram muito bem planejadas, praticamente o império todo cortado por estradas. Dessas estradas nós temos a famosa Via Ápia, talvez fosse a estrada mais famosa do Império Romano. E daí vem um velho ditado, né, um velho provérbio que dizia que todos os caminhos levam a Roma, porque o império era realmente todo recortado por estradas. E eram estradas calçadas, né, calçadas com pedra, muito bem feitas, onde passavam as bigas, né, que eram os carros de guerra, enfim. Então, nós temos aí, dentro da cultura romana, esse grande conhecimento de engenharia. Aqui nós temos a imagem do Coliseu, que é um dos principais circos romanos. Existiam muitos desses, né? Não só na cidade de Roma, como em outras cidades também do Império. Aqui é a parte interna, né? Para vocês perceberem que há uma semelhança muito grande com os estádios de futebol. Os estádios de futebol modernos, principalmente aqui no Brasil, eles se inspiram no modelo arquitetônico do Coliseu. Então, veja só, a política do pão e circo, ela tem por base a ideia de que é preciso manter os plebeus, principalmente os mais pobres, sob controle. E aí, então, é preciso aplacar a fome dos plebeus. Nessa época, existiam muitos plebeus miseráveis mesmo, que viviam apenas das doações do Estado, porque tinha muito escravo. Essa é uma consequência também do expansionismo. A grande quantidade de escravos diminui a oferta de trabalho dos plebeus, porque o escravo trabalhava de graça. O plebeu precisava ser remunerado. Então, isso vai provocar um êxodo rural muito grande, inclusive. Os plebeus acabam indo morar na cidade de Roma, mas não tinham o que fazer na cidade, porque também os empregos públicos, os empregos na cidade, urbanos, eram ocupados pelos escravos. Então, restava ao plebeu sobreviver com aquilo que o Estado dava como uma espécie de esmola.
que eles chamavam de pão, que era trigo, basicamente, e o circo, que eram os espetáculos na arena para acalmar a cabeça, para distrair a cabeça. Então você aplaca a fome e distrai a mente. É a famosa política do pão e circo. Isso começou lá com Júlio César ainda. César fazia isso antes mesmo de ser ditador perpétuo de Roma, né? Antes de ser o príncipe de Roma, ele já fazia isso, lá na Gália, né? Na região que ele dominou. Essa palavra estranha aqui, pessoal, evergetismo, significa o quê? Quando um sujeito queria entrar para a política, queria concorrer a um cargo de senador, ou fazer parte, ou ser cônsul, ocupar um cargo importante, então ele começava a fazer benfeitorias para a cidade. Então ele mandava construir um templo, ou ele mandava construir uma estátua a um deus, ou a um romano famoso, né, um personagem histórico famoso de Roma. Ou simplesmente fazia, então promovia espetáculos públicos, onde a população podia entrar, não precisava pagar para entrar. Então o evergetismo é isso. É um papel desempenhado por membros da elite, claro que o cara tinha que ser rico, né, como uma forma de declaração de entrada para a vida pública. Ou seja, ele vai fazer doações, ele vai fazer obras na cidade para dizer, olha como eu sou um cara bacana. Mais ou menos como os vereadores e os políticos fazem hoje em época de campanha eleitoral. Entenderam? Então, olha, ficou claro para vocês essa ideia do pão e circo? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Algumas pessoas chegam a comparar a ideia do pão e circo com algumas políticas adotadas hoje, né, no Brasil e em outros países, quando o governo tenta, de alguma forma, contribuir. Por exemplo, agora, durante a pandemia, o governo cria a chamada renda básica ali, né, para distribuir para as pessoas mais pobres, ou para as pessoas que estão temporariamente desempregadas. Muita gente compara isso à política do pão e circo. Né? O futebol, o carnaval distrai a mente, enquanto que aquela migalhinha que o governo dá evita que as pessoas se revoltem. E aí você mantém a estrutura. Porque se a situação chegar a um extremo de pobreza, de fome, de miséria, as pessoas vão reagir, nós vamos ter rebeliões. Falava-se muito, quando começou a pandemia aqui no Brasil, que as pessoas iam invadir mercados, iam saquear supermercados e tal, porque ninguém passa fome. As pessoas vão tomar medidas extremas. E que a ideia seria, então, aplacar essa ira, digamos. Lá em Roma Antiga, certamente era por isso. E aqui também não deixa de ter alguma relação. É preciso fazer alguma coisa para evitar que a situação chegue a um extremo. O chamado circo romano era marcado, então, por muita violência. Eram chamados espetáculos de sangue. Os romanos adoravam isso. Lembrem-se da cultura militarista, da cultura da guerra. Então, olha só, o espetáculo de sangue reafirma a superioridade dos romanos sobre outros povos. Porque quem era levado para lutar no circo romano eram os chamados gladiadores. O gladiador era geralmente um escravo. Era um escravo que aprendia a lutar, né, que sabia lutar, e ia proporcionar ao povo romano os espetáculos. Era chamada luta até a morte. Quem assistiu o filme do Spartacus que eu sugeri viu isso bem. E aí era um povo romano quem decidia, lá na arquibancada e tal. O gladiador, ele deveria, na luta corporal, ele deveria apenas dominar o adversário, não deveria matar. Ele podia até ferir, mas não podia ferir de morte. Porque quem ia decidir pela morte ou não do derrotado era a plateia. Então a plateia deveria fazer um símbolo. Se ele vive, faz assim. Se ele morre, faz assim. Sempre era assim, porque eles estavam ali para isso, para ver isso. Então essa era uma forma de espetáculo, mas não era a única, né? Então, além da luta dos gladiadores, eram chamados gladiadores porque eles usavam, a principal arma deles era uma espada curta e pesada chamada gládio, né? Então quem manuseia o gládio é o gladiador. Mas havia outros tipos de espetáculo, como, por exemplo, a luta de um gladiador contra uma fera, contra um tigre, contra um leão. Muitas vezes era sem nenhuma arma, né? Quer dizer, o gladiador tinha que enfrentar a fera usando as próprias mãos. Era um verdadeiro massacre. Deixava o tigre 20 dias sem comer e soltava depois o tigre lá na arena, né, junto com o escravo ou com o gladiador, enfim. Né? Haviam as corridas de carro de guerra, né, as bigas, que também era um espetáculo muito apreciado pelos romanos. E essas festas, elas aconteciam aos montes. Pra vocês terem uma ideia, Roma chegava a ter... Teve uma época que Roma chegou a ter 168 feriados no ano. E nesses feriados aconteciam os espetáculos. Depois da inauguração do Coliseu, que acho que foi em 68, aí vai haver um direcionamento desses espetáculos para o Coliseu.
É como se fosse o Maracanã deles, vamos dizer assim. Existiam outros circos, né, outras arenas, mas o Coliseu virou assim a moda da época. E às vezes eles faziam também simulações de combates, quer dizer, que não chegavam a ser. E aí eram soldados romanos mesmo, não eram escravos que faziam isso. Simulação de um grupo de um exército contra outro grupo, né, de uma centúria contra outra centúria, mas aí eram simulações, as espadas feitas de madeira e tal, para fortalecer essa ideia da guerra, do militarismo, enfim. Vocês sabem que, com base nessa tradição da cultura romana, o nosso futebol incorporou muito disso, não só no aspecto dos estádios, né? Mas se vocês prestarem atenção, quem acompanha futebol deve saber disso. Os termos usados no futebol. Então, por exemplo, atacante, ataque, defesa, isso são estratégias de guerra. Artilharia, o artilheiro é o cara que faz mais gols, né? O tiro de meta, né? Quando o goleiro vai chutar tiro, olha a ideia de tiro. É claro que naquela época ainda não existia as armas de fogo, mas havia o tiro de flecha. O disparar de uma flecha era um tiro. Essas expressões elas são usadas no futebol e mesmo alguns hinos, né, de alguns clubes, se vocês prestarem atenção, pega o hino do Palmeiras, por exemplo, né? Ele fala de uma batalha que o time vai entrar em campo, vai entrar na arena para fazer uma batalha honrosa e tal. Então lembra muito essa cultura militarista dos romanos, principalmente dos espetáculos do pão e circo.